Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos vocês. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez com essa turma bacana, estudando esse tema legal demais, que é a psicanálise e literatura. Essa foi uma proposta que nós levamos para o EPA, a Escola Popular de Artes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui meu querido amigo Nicolas, que coordena a Escola Popular de Artes, e que aceitou o desafio, né? Dar um espaço para um louco falar alguma coisa, né? E de loucura, filho, de loucura é comigo mesmo. E aí eu pensei no tema que fosse uma coisa light, né? Uma coisa que não fosse assim tão louca. Então, nada melhor do que trazer a literatura água com açúcar. Eu falo isso, o pessoal ri. Mas é sério mesmo, gente. Ó, esse negócio de ficar dando permissão o tempo todo, eu vou ficar aqui até 3.000 apertando esse botão. A literatura água com açúcar dos 50 tons de cinza. Então, que algumas pessoas acham, que literatura, né, a princípio parece ser uma literatura erótica, pesada e tal, e que, na verdade, a gente vai exatamente falar um pouco, tirar um pouco esse mito, né, essa coisa sobre esse livro, sobre essa trilogia. Então, a nossa proposta é falar sobre 50 tons de cinza, esse sadomasoquismo para donas de casa. Que é um tema também bastante interessante, né? Sadomasoquismo para donas de casa. Quando vocês precisarem falar, só abre o microfone, falar direto comigo, tá bom? Não precisa levantar a mãozinha, não precisa escrever no chat, senão fica difícil aqui. Eu não estou em casa, não estou no Rio de Janeiro, estou em Ubá, estou em Minas Gerais, estou no hotel, então estou com recursos limitados, internet do hotel, então preciso que vocês me auxiliem nessa questão. A nossa temática de hoje, a gente dividiu o tema dos 50 tons de cinza, que eu acredito que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria aqui, leu. Se todos não leram, pelo menos viram os filmes. Se nem leram e nem viram os filmes, já ouviram alguém comentar. Então, 50 Tons de Cinza, né, é um livro que surge aí no final de 2012, um romance em série, uma trilogia, que se tornou um fenômeno editorial. A gente vai dividir o nosso encontro em 4 encontros, onde em cada encontro nós vamos propor um olhar sobre esse livro, né? Em cada encontro nós vamos propor um olhar sobre esse livro. Hoje, a nossa pegada é falar o que aconteceu. Que a gente foi de Simone de Beauvoir a 50 tons de cinza. Né? O que foi que aconteceu em que a gente sai da Simone de Beauvoir com Ninguém Nasce Mulher, Torna-se Mulher, aos 50 tons de cinza, que é uma mulher que se permite apanhar, que se permite ser passar por um processo de sadismo, ser submissa. E aí a gente vai, então, trazer esse olhar sobre isso nesse nosso primeiro encontro. É um livro que surge aí no final de 2012, vai ter um sucesso editorial interessante. No Brasil, a coisa é um pouco mais interessante ainda, porque a grande maioria das leitoras eram religiosas, eram evangélicas. Eu achei isso também muito interessante, essa pesquisa que foi levantada. A grande maioria das mulheres que leram os 50 Tons de Cinza eram evangélicas, né? E outra coisa interessante também, isso eu visualizei presencialmente, mulheres lendo os 50 Tons de Cinza dentro do metrô, dentro do trem, com outra capa cobrindo o livro, para que ninguém soubesse que elas estavam lendo os 50 Tons de Cinza. Isso se tornou assim, um fenômeno também. Várias mulheres, né, por fora, camelô vendendo, inclusive, dentro do trem. Quem conhece o Rio de Janeiro, né, Ellen? O trem é a nossa feira de Caruaru, né, Ellen? O trem é a nossa feira de Caruaru. E os vendedores falam dentro do trem: olha, você que quer ler aí os 50 Tons de Cinza, capa de livro, para que ninguém veja o que é que você está lendo.
É um negócio que eu falei, caramba, como é que é isso? A pessoa lê, mas tem que esconder a capa do livro. Isso me lembrou a leitura erótica lá da década de 50, década de 60, né? Eu não sei se vocês se lembram, assim, os mais velhos, que revistas eróticas, inclusive, vinham com uma capa por cima. Revista Playboy, né? Essas revistas de nudez feminina ou de nudez masculina, elas não eram vendidas como são hoje vendidas em banca, elas precisavam vir com uma outra capa por cima, né? Uma capa marrom, ou uma capa fazendo uma propaganda de qualquer outra coisa, mas não podia vir aquela nudez explícita. E a coisa aconteceu também com os 50 tons de cinza. Então, assim, no Brasil aconteceu essas coisas, né? Se torna um fenômeno editorial no mundo, mas no Brasil tem um público específico que está consumindo esse tipo de literatura. Agora, o que levou uma literatura estilo fast food a se tornar um sucesso de vendas? Quem leu 50 Tons de Cinza e que já tem o hábito da leitura, vê que, na verdade, o 50 Tons de Cinza é uma espécie de uma fanfic, a gente pode dizer assim, uma espécie de fanfic. Quem não sabe o que é fanfic? Quem não conhece a literatura fanfic é quando você pega um livro e constrói uma outra narrativa por cima daquele livro. Hoje tem sites específicos na internet, né, Gabi? Tem sites, Gabi, que é interagida nessas coisas. Tem site, inclusive, na internet, que as pessoas fazem histórias de Harry Potter, conta outras histórias possíveis. Então, isso é fanfic. Você pega personagens ali e cria outras narrativas. O 50 Tons de Cinza é uma espécie de um fanfic do livro Crepúsculo. Quem conheceu a série, né, O Crepúsculo, vê que, diferente daquela pegada do Crepúsculo, que é uma leitura para adolescentes, você tem nesse livro uma leitura para adultos. Essa espécie de fanfic, né, para adultos. O primeiro livro, né, ele é o primeiro livro, os 50 Tons de Cinza. Surge o primeiro da trilogia, depois vem os 50 Tons mais escuros e 50 Tons de Liberdade, né, que é a trilogia dos 50 Tons de Cinza. Ele vai obter o primeiro lugar no ranking dos mais vendidos no país, aqui no Brasil, a partir do segundo semestre de 2012, né, e até meados de fevereiro de 2013. É uma obra narrada pela primeira pessoa, pela personagem Anastácia Stille, uma jovem de 21 anos, inexperiente, estudante de literatura, que conta a história do seu relacionamento com o bem-sucedido milionário Christian Grey, o sonho de consumo da maioria das mulheres, de 27 anos. Né? Grey possui preferências sexuais peculiares, com tendências sadomasoquistas ou de orientação BDSM. A história se passa no ano de 2011, e no caso desse livro que estamos analisando, né, compreende um período aí de 25 dias, o primeiro livro. Anastácia trabalha em uma loja de ferragens, divide apartamento com uma amiga e colega do curso, que é a Cat, né? Esse livro passa a ser classificado como parte da literatura erótica voltada para o público feminino, ganhando até os títulos de pornô para mamães. Nos Estados Unidos, ele ficou conhecido como pornô para mamães. Por isso eu escolhi o título Sadomasoquismo para Donas de Casa. Ele vai ter, né? Pornô para mamães? Pornô para as mamães. E de guia sexual para as mulheres. De guia sexual para as mulheres. Exatamente porque servia como uma inspiração para me apimentar a relação. Né? A própria autora Ellie James teria feito uma espécie de um fanfic da trilogia Crepúsculo, Steve Meyer. A diferença, é claro, é o público-alvo. Enquanto a Steve Meyer é aquela história do vampiro que nunca morde, que me dá um nervoso do caramba, porque o cara não morde a garota, fica nessa, eu mordo ou não mordo, né? E que a coisa que os adolescentes gostam demais, você tem a mesma coisa aqui nesse livro 50 Tons de Cinza, que a princípio parece ser uma coisa extremamente erótica e tal, e no final se torna mais do mesmo. Então, o que aconteceu?
né? Com todo aquele movimento de liberdade que começou a se discutir das mulheres a partir de Simone de Beauvoir. Então é sobre isso que a gente vai debater um pouquinho. O movimento feminista eclode no século passado, trazendo bastante frutos para as mulheres, né? Como a questão da emancipação, sucesso profissional em qualquer tipo de carreira, destaque em atividades intelectuais, direito ao voto, enfim, uma questão de coisas que estão aí e que a gente não precisa entrar nesse debate agora. E isso acaba levando, então, ao sucesso um livro que, em pleno século XXI, aborda um romance na qual a personagem precisa se colocar como submissa, sexualmente em relação ao homem que é um dominador. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a diferença? Qual foi a coisa, né, diferente que trouxe? Uma mulher submissa frente ao homem, um dominador. O que foi que trouxe de diferente, né? A representação do patriarcado continua firme e forte dentro dessa temática aí. Através de estudos psicanalíticos, a gente sabe que ao neurótico falta certa concessão ao gozo. E ao perverso falta a concessão ao amor. Vou repetir. Através da psicanálise, a gente aprende que ao neurótico falta uma certa concessão ao gozo. E ao perverso falta uma certa concessão ao amor. Que, inclusive, eu vou estar retomando essa frase no nosso quarto encontro, quando eu digo que o perverso realiza acordado, que o neurótico realiza sonhando. Né? Então, no nosso quarto encontro, nosso último encontro, eu vou estar trazendo especificamente uma teoria psicanalítica mais profunda dentro dessa abordagem. Em outras palavras, vemos que a pulsão de morte veiculada pelo gozo perverso é enlaçada novamente pela libido, e dessa forma nem o neurótico necessita tanto do recalque e nem o perverso do desmentido, já que pela via do amor enlaçado a um pouco de gozo, ambos conseguem um amansamento da pulsão, um apaziguamento do real do sexo, o que tem estreita relação com o aforismo de Lacan, que ele vai citar no seminário 20. Só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. E é exatamente sobre esse amor que permite ao gozo condescender ao desejo que a gente vai ver na história de Christian Grey e Anastasia Steele. O interessante também é o trocadilho que se faz com a própria palavra Christian Grey. O que é o Christian Grey? Christian Grey é esse jovem bonito, multimilionário, um sujeito a ele agora não falta nada, né? Um sujeito que está acostumado a fazer contratos, um sujeito que se coloca nesse lugar de dominador. Mas por que Christian Grey? Eu achei interessante observar que a palavra grey em inglês é cinzento. E Christian é cristianismo, é cristão. Eu achei muito interessante, né? O Christian, que é de cristianismo, que é uma espécie de uma crítica a autora faz uma crítica, né, ao que seria uma espécie de relacionamento sexual cristão, que seria uma coisa cinza, que seria uma coisa assim, dentro desse modelo, né? Isso me lembra muito a questão do que nós estamos vivendo na atualidade, com o conservadorismo, né? As famílias tradicionais, os cidadãos de bens, os contratos, as mãos dadas, aquilo que a gente chama de família margarina, né? Margarina Kleibon, aquela família bonita, mas que quando fecha a porta, a coisa se dá em outro nível, né? E aí vem as violências domésticas, e aí vem a submissão, e aí vem o cara que é o dominador, e aí vem aquela coisa que quem manda aqui sou eu, que quem paga as contas sou eu. Então, a autora ela traz um pouco disso nessa metáfora. E a gente vai falar também um pouco dessa coisa toda que está presente naquilo que o Marco Antônio Coutinho Jorge vai falar sobre a fantasia, né? O neurótico, na direção da cura, se encaminha em direção à perversão. E o perverso, em direção à cura,
se encaminha em direção ao neurótico. Olha aí, Gabi, que interessante, né? Em direção à cura, o neurótico se encaminha, né? No sentido da busca da cura, o neurótico se encaminha em direção à perversão. O perverso faz o caminho oposto. Então, o Marco Antônio Coutinho Jorge, que é o professor de psicanálise daqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, ele vai falar sobre isso. E aí, quando a gente vai trazer o Christian Grey, esse rapaz que, por suas práticas sadomasoquistas, em tudo lembra um perverso, não tem como a gente colocar ele em lugar que não seja nesse lugar do perverso. Ele é uma pessoa que cresce com uma autoimagem negativa, pensando que era algum tipo de rejeitado, um selvagem incapaz de ser amado, conforme está no livro 3. Filho de uma prostituta viciada e vítima de seu cafetão sádico, é torturado durante seus 4 primeiros anos, até a morte de sua mãe biológica e posterior adoção por uma família rica. Cresce uma criança arredia, que após anos de silêncio consegue, através da música, sair da mudez, que o acometia desde que foi achada ao lado de sua mãe morta, com cujo cadáver ficou trancado no apartamento sem comida por 3 dias. Suas vivências com essa mãe, submetida ao seu cafetão, que costumava, inclusive, queimar a criança com o cigarro, né? Apagar o cigarro aceso nessa criança, trouxe como sequela um pavor de ser tocado. Então, quem lê o livro sabe que isso era o principal trauma do Christian Grey. Um pavor de ser tocado, mesmo após a adoção. Isso me lembra o Byung-Chul Han, quando ele fala que uma das características da pornografia, né, no livro dele, Agonia do Eros, ele diz o seguinte, que uma das características da pornografia é precisamente a falta de toque. Deixa eu ver qual é a página. Na Agonia do Eros, ele diz assim, ó, pornográfica é precisamente a falta de toque e de encontro com o outro, a saber, é o toque autoerótico de si mesmo, a autoafeição que protege o ego do toque alheio ou do ser capturado. Na página anterior ele diz assim, a pornografia agudiza a habitualização, pois extingue totalmente a alteridade. O seu consumidor nem sequer possui um contraponto sexual. Assim, a pornografia habita o palco do um. O sujeito sexual permanece sempre igual a si mesmo. A sexualidade ali está na ordem do habitual, que reproduz o igual. É o amor do um ao outro um. Veja que é isso que o Christian Grey faz o tempo todo. Ele só se relaciona com alguém que se submeta ao contrato daquilo que ele controla, daquilo que supostamente ele tem o domínio, né? Por isso é o dominador. E é por isso mesmo que o amor ali não está presente. O amor é um palco de dois, que é como vai dizer o Byung-Chul Han, no livro dele, Agonia do Eros. Então, ali o amor não está presente. Ali não tem o amor presente. Exatamente porque o que tem ali é aquilo que ele vai chamar de o amor profanado. O Byung-Chul Han vai chamar de o amor profanado, quando o amor é transformado em sexualidade e o traço universal do Eros se retira dele. Sem Eros, decai também o Logos. Sem Eros, decai também o Logos. E aí ele vai dizer assim, e numa sociedade do cansaço, de sujeitos de desempenho isolados em si mesmo, torna-se impossível um agir comum em universal. Um nós. Torna-se impossível um nós. Isso você vê o tempo todo no livro do Christian Grey, dos 50 Tons de Cinza, essa impossibilidade da existência de um nós. Existe o Christian Grey e o seu contrato. E do outro lado, um objeto, um fetiche. Sem nome, sem característica, alguém que está ali com uma só função, se submeter ao domínio, né? Ao escrutínio daquele que é o dominador. Daquele que é o dominador. Torna-se ele, então, um adolescente rebelde,
prensada entre a forte demanda pulsional e o horror ao toque e ao envolvimento do afeto. Vai de uma passagem ao ato, a outra, descontrolado no percurso mortífero, até encontrar uma mulher que introduz no universo sadomasoquista, lhe oferecendo assim um escape, né? Lhe oferecendo assim um escape, uma oportunidade viável de lidar com a dor do lado de fora. Uma espécie, né, Gabi, eu estava pensando aqui, Gabi, como uma espécie de uma automutilação, né? Onde o sujeito infringe em si uma dor externa para que a dor interna seja esquecida, né? Sepultada. Essa fala dele, principalmente no livro, quando essa mulher batia nele, né? Que ela primeiro começa ele apanhando, né? Ele se submetendo a essa mulher mais velha, né? Você tem aí uma coisa muito interessante que dá essa coisa do sujeito que se corta, né? O Renato Russo fala isso de uma das músicas dele, que eu não me lembro agora qual é. Clarice, se não me engano, é Clarice. Quando diz assim, Clarice está no banheiro e Clarice se corta, porque quando ela corta, ela esquece. Ela esquece do abuso, ela esquece do sofrimento. Então, essa fala, esse trecho do livro me lembrou muito esse movimento das pessoas, né? E olha que é interessante, porque ela fala exatamente desse sujeito numa fase da vida dele, que é o que? A adolescência. Onde é muito comum, exatamente na adolescência, né? No início da adolescência, as automutilações. Né? Essa coisa desse sofrimento externo para aplacar essa dor interna, né? Lidar com a dor do lado de fora. Inclusive, ele cresce achando que merecia apanhar. Isso está lá no livro 3 também. Quando ele diz assim, ele merecia apanhar. Ao lhe dar uma forma de lidar com o gozo mortífero, ela o auxilia a canalizar sua raiva e se torna o centro de seu mundo. Mas nessa primeira relação, Christian era submisso àquela que era sua dominadora. E é nessa submissão que ele se reencontra, descobre a força de que precisava para tomar as rédeas da sua vida. Ter o controle e tomar suas próprias decisões. Enfim, se tornar também um dominador. Por outro lado, foi criado uma situação de asepsia afetiva, na qual o rapaz evitava se relacionar de verdade com quem quer que fosse. Seus casos eram puramente sexuais e balizados por um contrato no qual as duas partes, submissivo e dominador, estabeleciam regras, limites, e a dor e o sexo substituíam o sexo com amor. E olha aí o Bilhan falando novamente, né? Se você exclui o eros, você exclui o afeto. Você não tem ali o amor. Você não tem um palco de dois. Para que haja amor, é preciso que haja um palco de dois. Se o palco só é um palco de um, você não tem afeto. O que você tem ali é o narcisismo. Narcisismo ali funcionando a pleno vapor. E aí você vai falar também de um outro aspecto, que é o impossível da relação sexual. Né? Quando Lacan vai falar sobre esse lugar impossível, que é o lugar exatamente da relação sexual. Por que a relação sexual é um impossível para o Lacan? Porque o sujeito precisa haver exatamente com o outro que lhe barra, que lhe impõe limite. O outro não consegue te complementar totalmente. O que Lacan afirma na não existência da relação sexual é que o sexo não complementa ninguém. Ao contrário, Lacan diz assim, o sexual não une, o sexual separa. Então, quando ele tira o eros, tira o afeto e só deixa o sexual, a mensagem é clara. Ele não quer. Ele ali tá dentro daquilo que o perverso faz, que é denegar, não é isso, Cláudio? Denegar, que é o quê? A questão da asepsia afetiva. É a pornografização que se diz, né? Se não há toque, não há eros. Se não há afeto, não há eros. Se não há eros, não existe um palco para dois. Só existe um palco para um e o outro é o fetiche.
O outro é o objeto, que não é o objeto do meu amor. Porque o que está em cena aqui não é a pulsão de vida, o que está em cena aqui é a pulsão de morte. Vocês estão conseguindo compreender? É a pulsão de morte. E um sujeito que acredita que tem um controle. Porque esse é o perverso. Ele acredita que ele tem um controle, que ele domina tudo. Que está tudo sob controle. Aliás, a gente ouve isso, a gente tem escutado isso bastante nessa necropolítica brasileira, né? O sujeito o tempo todo dizendo que está tudo sob controle. Está tudo sob controle. E dá até medo quando ele diz isso. Cada vez que ele diz que as coisas estão sob controle, vem uma catástrofe. Tudo correu muito bem, até que um dia apareceu alguém, uma jovem mulher. Aí começa... Olha, gente, quem gostou dos livros não vai gostar muito desse nosso encontro aqui, não. Porque a gente vai falar assim, bastante crítica, né? Primeiro que é uma literatura meio água com açúcar. Você vai esperando muita coisa e acaba dando de cara assim com uma novela da Globo, né? Com uma mistura de novela mexicana, aquela coisa assim meio barro, meio tijolo, aquela coisa que você espera um caldo de cana e vê uma água com açúcar. Então, assim, essa literatura que não tem, assim, em termos de estrutura literária, falta muita coisa para que, de fato, seja um livro clássico, né? Você não está de frente, assim, de uma Madame Bovary de Gustave Flaubert, onde o erotismo está ali presente. Você não está diante de Madame Chatterley, né? Você não está também diante desses clássicos da literatura. Bovary também, né? Madame Bovary. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Maravilhoso aquele livro. E o erotismo está ali presente. Gustave Flaubert, inclusive, fala... O tempo todo. O Gustave Flaubert fala de uma cena que, para mim, é clássica, né? Da questão... Inclusive, o Byung-Chul Han vai falar sobre isso. O sujeito fica preso dentro de uma charrete e aí o autor vai descrevendo toda a paisagem, mas os amantes estão ali presos um no outro, ali dentro daquela charretezinha, não enxergam nada, né? Essa é a droga da paixão, não faz você enxergar a realidade, mas você idealiza o mundo. Então, as cortinas estão fechadas pela charrete. O mundo está ali fora, mas os sujeitos apaixonados são incapazes de enxergar a realidade porque cria uma fantasia, né? E aí entra o que o Freud vai dizer. O amor verdadeiro é um amor que não é real. Freud é cruel quando ele escreve isso. Ele diz assim, o amor verdadeiro é um amor que não é real. Por quê? Porque supõe uma ilusão. Para Freud, todo amor tinha algum aspecto ilusório ali para se manter alguma coisa, né? Lacan entende, eu sempre costumo dizer isso, que Lacan é o cara que leu Freud e entendeu Freud. Lacan leu isso e falou, caramba, é isso. Amar é dar o que você não tem para alguém que dele não precisa. Entendi o que Freud quis dizer. Com o amor verdadeiro, o amor que não é real. Amar é dar o que você tem. Aliás, amar é dar o que você tem para o que você não tem para alguém que dele não precisa. O que é que a gente não tem? Né? O que a gente não tem? É a falta. E a gente fica o tempo todo tentando temporar essa falta, pelo menos o neurótico. Pelo menos o neurótico fica tentando o tempo todo fazer isso, né? Nem que seja para colocar um perverso no lugar. Aí entra o Marco Antônio Coutinho falando. A cura do neurótico é encontrar o perverso. Assim como o perverso encontrar o neurótico, o caminho ao contrário. E olha como é que essas coisas são tão interessantes da gente estudar, né? Então, Anastasia Steele é essa menina que saiu do conto de fada, saiu da Disney. É virgem, intocada, pura. Eu, quando li Anastasia Steele, eu falei, meu Deus, achei Iracema do José de Alencar, a Virgem dos Lábios de Mel, Cândida. Aí, aquela Virgem dos Lábios de Mel, linda, pura, intocada, até que chegam os portugueses e aí pronto, a desgraça está feita, né? Aí a desgraça está feita. Para quem não sabe, Iracema nem é um nome indígena. Iracema, na verdade, é um trocadilho que o José de Alencar faz com a palavra América. Durante muito tempo eu acreditava que Iracema fosse nome indígena e não é. É um trocadilho, é um anagrama, né? A palavra certa é esse. É um anagrama com a palavra América. Porque é uma metáfora da América, né? América, virgem, linda, pura dos lábios de mel. Aí vem os portugueses e faz essa desgraça que a gente vai aprender na escola, que o Brasil estava perdido e, graças a Deus, os portugueses encontraram. Né? Pelos deuses
esse país que estava perdido, né, no oceano, foi encontrado pelos portugueses, e desde então tudo foi a maravilha. Desde então tudo é flores. E não é isso, né? E não é isso. Então, assim, você tem essa menina que saiu dos contos de fada. Saiu, sabe, daqueles filmezinhos que minha filha via quando tinha 10 aninhos, da Barbie. Tudo muito rosa. Tem até pônei, né? A coisa é tudo muito bonita, tudo muito surreal. A Cecília, ela é quem? Ela é virgem, intocada, cheia de sonhos, fazendo universidade. E a gente vai falar um pouquinho isso lá na frente, né? Tem todos os ingredientes para o amor. O rapaz, o Christian Grey, maníaco por controle, mas seduzido pela situação de embate, ele se propõe a entrar nessa relação certo de que era o senhor da situação. Todavia, encontra alguém rebelde, submissa, desafiadora, que aos poucos lhe tira o chão. Ela, por sua vez, é essa moça com baixa autoestima, inexperiente em relações afetivas, mas que sente fortemente atraída pela beleza e pelo poder representado pelo rapaz. Ou seja, ela era o sonho de consumo de todo perverso, né? O sonho de consumo de todo perverso. Acho até que é o pedido que os perversos fazem ao Papai Noel. Encontrar uma Natasha Cecília. E aí essa menina, quando surge, atraído por esse homem poderoso, bonito, acaba cedendo e paga o preço, se submetendo a uma certa dor, o que lhe era insuportável na relação para ela. Como Lacan, no Seminário 10, nos mostra, há uma função não mediadora, mas mediana, da angústia entre o gozo e o desejo. E é exatamente o que ocorre com esses personagens quando, antes de conseguir estabelecer os limites balizados em seu desejo, mas já apaixonados, olha a ilusão aí. Olha a coisa da paixão aí, né? Olha aquilo que Freud vai dizer que vai tamponar a realidade, né? A ilusão. Já apaixonados, o casal se separa. Grey, antes dominador e senhor de si, e do outro, apaixonado se torna cativo, castrado. Na angústia da perda, se torna um sujeito. Na angústia da perda, se torna um sujeito premido, afetado, implicado no mais íntimo de si mesmo, como diz Lacan, lá no seminário 10. Então, ele cede em seu gozo e ascende ao desejo. Os limites entre dor e prazer são tênues. Estabelecê-los se torna um desafio que é enfrentado pelos dois. A diferença entre a Anastácia e as outras submissas é que esta não abre mão totalmente do seu jeito de ser, de sua espontaneidade. E algumas vezes, apesar de tentar se controlar, faz o que lhe dá vontade, acaba sendo fortemente castigada por isso. Castigo que, aos poucos, vai sendo desejado e provocado por ela, uma vez que acaba se tornando um ingrediente fortemente erótico na relação dos dois. Isso me lembra uma fala do Lacan, de uma analisante que chega para ele e diz assim, eu acho que meu marido não me ama mais. Ele falou assim, mas por quê? Ele deixou de me bater. Olha a coisa, né? Ele deixou de me bater porque o bater ou apanhar fazia parte do conteúdo erótico. Era provocado pela Anastácia, ela provocava. Olha, o Cândido, isso me lembra muito aquele artigo do Freud, bate-se numa criança, né? Aliás, eu vou falar isso daqui a pouco, nesse artigo, quando ele fala sobre isso, né? Essa provocação. E o que me retorna também aos 3 ensaios da sexualidade, desse amor infantil que é polimorfo e perverso. E a gente vai falar sobre isso, calma. Ela vai, então, se tornando um ingrediente fortemente erótico na relação dos dois, né? Um funk que fez muito sucesso no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Só um tapinha não dói. Quem se lembra desse funk, né? Só um tapinha não dói. O El Chan que cantava, bate, painho, bate, painho. E as meninas todas dançando com o painho batendo. Tá que desse jeito o painho não aguenta. Quer dizer, o bater, no Brasil, né? O bater tá imbricado de forma cultural. Que quando o homem não bate, a mulher provoca. Olha que coisa interessante. O que fizeram com a Simone de Beauvoir, gente? É isso que eu estou perguntando. Jogaram a Simone para o lixo, jogaram ela para outro lugar, jogaram ela para o escanteio, né? Quando a mulher não apanha,
Ela provoca, porque apanhar faz parte desse jogo, né? Desse movimento todo, dessa. Olha, se eu fosse falar aqui das músicas populares brasileiras, desde a Amélia, né? Passando pela faixa amarela do Zeca Pagodinho, né? Se ela me trair, eu dou um castigo nela, quebro 2 costelas, eu faço não sei mais o quê, mando queimar a faixa amarela que estava gravado o nome dela. Quer dizer, essa coisa de bater na mulher, essa coisa da mulher apanhar, ela é quase que uma questão cultural no Brasil. E talvez seja por isso que esse livro tenha feito, em nenhum país fez tanto sucesso quanto no Brasil. Nenhum país fez tanto sucesso quanto no Brasil. Eu acho que vale a pena só comentar que tanto ele quanto ela gozavam dessa posição. Sim. Os dois tinham gozo daquilo, né? É o que eu vou falar agora. O que era antes uma forma de gozo do outro se torna, ao ser enlaçado pelo afeto, pelo desejo, um tempero desejável na relação a dois. A neurótica coloca naquilo que era prazeroso só o perverso um toque, né? Um toque a mais. Ela coloca ali o desejo. A neurótica consegue colocar nessa relação de sadismo o desejo. E aí, quando ela coloca isso, acaba se tornando algo, um tempero desejável na relação a dois. E aí, se a gente for caminhar por aí, Cláudia, a gente vai parar no sex shop, filho. Os sex shops são frequentadíssimos pelas mulheres. E tem uma crítica aqui de uma pesquisadora brasileira que quer dizer assim, e não pensem vocês que é porque as mulheres frequentam mais o sex shop que elas estão liberadas, não. Ao contrário, elas procuram o sex shop para satisfazer os seus parceiros. É para comprar produtos que tragam alguma coisa a mais na relação para que o parceiro se sinta bem. Eu escrevi uma vez um texto, algum tempo atrás, sobre o Kama Sutra, porque eu fui estudar um pouco sobre isso, né? Eu faço parte do laboratório de pesquisa em Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Kama Sutra é aquele livro que todo mundo, né? A gente, quando era adolescente, sonhava ter esse livro na nossa estante ou encontrar ele na biblioteca, nas bibliotecas públicas, né? Que trazia aquelas posições que, mesmo que o sujeito fosse de borracha, você não consegue fazer aquilo. Mas por trás de todas aquelas posições eróticas, existe uma ideia no Kama Sutra, que é o quê? As mulheres ali são divididas em 3 categorias. Eu não vou me lembrar exatamente com detalhe, mas eu me lembro que uma era a mulher elefante, a outra era, se eu não me engano, a mulher cegonha, e a outra era a mulher égua. Acho que é um negócio assim. Por que essas categorias? Porque tinha a ver com a dimensão e profundidade da vulva. Então, se dizia que uma mulher elefante tinha que estar acasalada com o homem elefante. Uma mulher égua com o homem égua. E uma mulher avestruz com o homem avestruz. Para que houvesse uma certa reciprocidade genital ali. Para que não houvesse nenhum desconforto. E cabia ao homem levar a mulher ao prazer. Então, a base principal do Kama Sutra é que a mulher tenha prazer. Agora, o que poucas pessoas não compreendem é que dar à mulher prazer era uma forma do homem alimentar a sua própria libido masculina. Não era dar à mulher o prazer para que a mulher tivesse prazer, não. É para que, ao a mulher ter prazer, ela não se afastaria daquele homem. Porque qual mulher deixaria um homem que lhe dá prazer? Daí que dentro do processo indiano da sexualidade, a busca do orgasmo feminino tinha por trás a idealização da sustentação da masculinidade falocrática. Vocês entendem como a coisa é toda no campo bem subjetivo, né? Aí a gente fala, não, as mulheres estão libertas, as mulheres estão sexualmente livres, desde que essa sexualidade seja para alimentar a libido masculinista falocrática. É muito interessante isso, né? Na minha época de adolescente, havia um filme chamado Emanuele. Eu particularmente tenho 44 anos de idade, na minha época de adolescente passava na Bandeirante, a gente ficava acordado de madrugada, fingindo para o pai e para a mãe que a gente estava dormindo,
que é para a gente correr e lá assistir, né, na Bandeirante, a Emanuele. Cresci sonhando com a Emanuele. E depois, né, já adulto, descobri que a Emanuele não era uma, eram várias atrizes que fizeram o papel de Emanuele. Para minha decepção, eu sempre pensei que a Emanuele fosse a Emanuele só. Depois eu descobri que era muita mulher para eu dar conta. Tem um dos episódios da Emanuele que ela está em busca da sexualidade, assim, do orgasmo perfeito, da sexualidade que a complemente, né? E por incrível que pareça, esse filme para mim é muito marcante, me marcou muito, né, enquanto adolescente, porque ela participa de diversos lugares. Ela vai parar num box tailandês, ela vai parar em vários lugares, e onde ela vai encontrar uma outra alma gêmea, se a gente pode dizer assim, é dentro de um bordel com outra mulher. E aí a atriz, ela fala ali, né, que naquele lugar onde o pênis não estava presente, foi a primeira vez que eu experimentei de fato o prazer na relação sexual. Então, assim, essa pegada desse filme da Emanuele mexeu muito, né? Depois eu já estudando psicanálise, essa coisa toda, tendo o debate aí de Melanie Klein, quando Melanie Klein traz o debate do seio, né, versus o pênis, quando Melanie Klein traz a Colette Solé também, traz a crítica, a primazia do pênis dentro da questão da psicanálise, né? E aí a Melanie Klein, nas controvérsias entre Klein e Freud, que a Melanie Klein fala, não, o primeiro objeto de alteridade não é o pênis, é o seio. Toda criança nasce demandando o seio. O seio, sim, é o objeto primário. E aí a Melanie Klein traz uma pegada que me remontou ao filme da Emanuele. Quando ela diz que na relação sexual, olha que coisa interessante. É por isso que esse nosso encontro é para maiores de 18 anos de idade, que é para eu ficar à vontade para poder falar as coisas. Ficar aqui me castrando, né, Cláudia? Ela diz assim, olha, quando uma mulher tem uma relação sexual e que ela contrai a vagina com o pênis dentro dela, aqui dali é o chuchar do seio. O pênis deixa de ser pênis, se torna seio. Melanie Klein escreveu isso, está lá no livro dela, das controvérsias entre Melanie Klein, né, e Freud. Inclusive, aquela psicanalista búlgara, Júlia Kristeva, quando escreve sobre a biografia de Melanie Klein, ela retoma esse assunto de novo. Que o chuchar, né, o apertar, o contrair da vagina é o chuchar do seio. A mulher encontra prazer porque remete a uma lembrança infantil, uma memória infantil do primeiro prazer ao chuchar o seio. Então, essa fala, sabe? Eu acho ela muito interessante, porque ela vai exatamente em encontro a essa primazia do masculino nas relações sexuais. Né? Só que não se passa por isso sem um processo, sem entender o processo de libertação. Você não consegue ter essa compreensão se você não passar por aquilo que diz a Simone de Beauvoir. Não basta, você não nasce mulher, você precisa se tornar mulher. Então, fora os ingredientes romanescos, né? O trama nos ilustra um pouco o tratamento do gozo, da dor pelo amor e a busca do equilíbrio entre os dois. Em francês, a palavra orgasmo, ela vai encontrar um paralelo com morrer. É la petite mort, a pequena morte. Quem já ouviu essa expressão? La petite mort, é o orgasmo feminino, a pequena morte. É aquele momento em que prazer e dor se misturam. E é interessante que a neurociência vai dizer, né, que a parte responsável, a glândula responsável pela leitura do prazer é a mesma responsável pela leitura da dor. A glândula é a mesma. Né? E aí os franceses, como sempre, terríveis, né? Eu me lembrei agora do Piratas do Caribe, que o cara falou assim, quem foi que inventou essa espartilha? Aí o pirata Jack Sparrow diz assim, os franceses, eles são terríveis. Então os franceses, eles entenderam que esse orgasmo seria isso, la petite mort, a pequena morte. Né? Aquilo que deixa a mulher num êxtase, num torpor, em que eu não sei se eu estou vivo, eu não sei se eu estou morto. Eu não sei se isso é dor, se isso é prazer. Eu não sei descrever.
Daí, la petite mort, a pequena morte. Né? Então, a busca do equilíbrio entre esses dois. A sexualidade ela é perversa, polimorfa na infância. E que a sexualidade adulta tem aí as suas raízes, que lhe trazem a vida. A irrigação da vida sexual de cada um vai depender do quanto é possível conceder com gozo, libertando-se das amarras da repressão. Quanto o sujeito da estrutura neurótica, o sujeito está totalmente amarrado pela repressão, pelo recalque, pela culpa. Então, condescender, né, ao gozo, libertando das amarras da repressão, cuja raiz é o quê? É o recalque. É onde Freud vai dizer que no campo da sexualidade, de perto, ninguém é o quê? Quem se lembra disso? Inclusive o Caetano Veloso canta isso naquela música Vaca Profana. De perto ninguém é normal. Adoro essa música do Caetano Veloso. Vaca Profana. Ei, dona das divinas tetas. Adoro demais essa música dele. E ele fala, de perto é normal. Porque isso é uma fala do Freud dos 3 estágios de teoria da sexualidade, que no campo da sexualidade, de perto, ninguém é normal. Por quê? Porque temos as raízes da sexualidade na infância como perverso e polimorfa. A irrigação da vida sexual de cada um vai depender dessa concessão que se faz com gozo. Talvez aqui esteja um dos interesses do livro. A heroína vive situações e práticas sexuais que grande parte das mulheres só o faz em fantasias. E, de certa forma, traz para elas uma autorização para vivências dessas fantasias. Porque, afinal de contas, alguém resolveu viver essas fantasias. Nem que seja alguém de um livro. Mas alguém resolveu viver. E aí o fato, né, Deus está lendo isso e dizer, caramba, eu pensei que era só eu que tinha essa fantasia. E tem aqui uma personagem que está cedendo a essa fantasia, isso encoraja a leitora, talvez, a vivenciar essa fantasia, retirá-la desse recalque, né? E aí, buscando assim uma espécie de uma autorização para a vivência disso, sem se sentir doente, ocupada. Eu me lembro, eu sempre falo isso, que eu me lembro, eu fui chamado um tempo atrás por um amigo, que era um pastor evangélico, e ele falou assim, já eu precisava conversar com você, mas eu não queria falar no divã, não. Queria conversar mesmo, assim, de amigo e tal. Eu falei, tá, vamos conversar. A gente foi tomar café. Pastor, quando chama a gente para tomar café, é um problema sério, já sei que quer falar coisa de divã. Eu não vou no divã, né? Vamos tomar um café? Vamos, já sei que vai vir terapia aí. Aí ele conversa vai, conversa vem, e falou assim, já é normal a mulher aos 50 anos, assim, mudar na sexualidade dela? Eu falei, depende do que o senhor chama de normal, depende do que é essa mulher, depende do que é 50 anos, depende de um monte de coisa, né? Aí ele falou, não, vou ser sério para você. Minha esposa agora só quer fazer sexo em cima de mim. Coisa boa, né? Que coisa boa. Não, você está errado, você está errado. A gente fez relação sexual a vida inteira, eu em cima dela, porque é assim que tem que ser, o homem é o cabeça, aí fica com todo aquele chavão, né? E agora não, a mulher quer ficar em cima de mim, quer que eu puxe o cabelo dela, quer que eu faça isso. Eu acho que a minha mulher está endemoniada. Eu falei, olha, pastor, fica tranquilo, isso é normal. É que ela aos 50 anos, agora está se autorizando, talvez é uma fantasia que ela teve a vida inteira. E que bom que foi o Senhor que ela escolheu para fazer isso. Ela, como assim? Eu falei, porque o que não falta é garotão aí sonhando com uma mulher de 50 anos, né? Lá atrás eram as mulheres de 30 anos, as balzaquianas, né? Honoré de Balzac escreveu a mulher de 30 anos. Hoje, 30 anos é jovem, né? Hoje são as mulheres. Aí depois veio as mulheres de 40. As mulheres de 40 anos, né? Uma autora estadunidense chegou a escrever a mulher de 40 anos. Filha, as lobas hoje estão com 50, 60, 70. As mulheres que lá atrás, com a Clarice Espíncola, corria com os lobos, hoje ela corre com os lobos, com as lobas, com os cachorros vira-ratas, com os lobos. Elas correm com o que elas quiserem, filho.
Acabou isso. Acabou isso. 50, 60, 70. Haja fôlego para correr com essa mulherada, filho. Que os lobos estão ficando para trás. Os lobos estão ficando para trás. Né? A Clarice já está ultrapassada. As mulheres já não correm com os lobos há muito tempo. Os lobos estão tudo ficando para trás. Então, essa sexualidade, ela não tem momento para ela ser vivenciada, sabe? Não tem data para ela ser vivenciada. Na verdade, em algum momento, o sujeito vai se autorizar uma fantasia que até então estava reprimido dentro dele. E talvez isso tenha sido a importância, né? Vamos dizer assim, talvez tenha sido essa, de fato, apesar de ser uma literatura pobre, apesar de ser uma escrita um tanto chinfrim, mas talvez tenha essa importância de ter libertado várias mulheres que estavam presas em seu recalque a fantasias que elas pudessem se permitir, porque elas dizem, caramba, tem alguém que... Eu não sou tão louca assim, né? Afinal de contas, eu não estou tão endemoniada assim. Ou pelo menos eu não estou endemoniada sozinha. Tem uma galera aqui que está endemoniada junto comigo. Então é interessante isso, né? Com relação a isso, o que eu ouvi muito na época que saiu o filme era assim, se aparecesse o Christian Grey para me bater todo dia, mas me desse um Porsche, pode meter a chibata. Não, mas a Cláudia, aquele Christian Grey até eu apanhava, filho. Até eu. É uma porradinha se aparecesse, zero. Pode me bater, uma porradinha Porsche, me apanho legal. Filho, ali pode me bater, me jogar na parede, chicote, chamar de lagartixa. Chama de lagartixa. É uma porrada e troca teu Fusca com carro importado. Nesse momento, vocês todos viram Alcione, né? Você me vira a cabeça. É só falar em porradinha do Christian Grey e o Marcelo se manifesta. Aí outro que apanhava com vontade. Joana, tu tava só na tua, viu, Joana? Só foi falando em porrada que tu veio, né? Então, a pessoa ali, a leitora, acaba encontrando no livro uma certa autorização para vivenciar fantasias sem que com isso se sinta uma pessoa adoecida, uma pessoa deslocada, uma pessoa culpada. Alguém já fez isso, mesmo que no livro. Então, eu também posso. Quero, ou no íntimo, eu desejo. Contudo, não posso deixar de sublinhar que no livro, mesmo com amor, a mulher precisou ceder ao controle do homem para tê-lo. E aí ela não propõe nenhuma novidade. Essa é a minha crítica ao livro. Que ela finge que vai, mas não vai. Não propõe nenhuma novidade. Né? Apesar que ele precisou respeitar o limite dela para a dor. Ambos cederam. No entanto, é curiosa essa sessão de controle e a entrega à submissão em pleno século XXI. Quase um século depois das mulheres terem se rebelado contra esse papel de submissão. E lutado, quem manda aí os sutiãs pelo direito quanto ao acesso ao prazer. Então, aqui a gente tem a submissão como ingrediente erótico, numa revivência do erotismo, da fantasia, né? Daquilo que Freud vai falar no artigo dele, uma criança espancada, a qual o dominador substitui o pai desejado do Édipo, e a surra tem a equivalência simbólica das relações sexuais. Freud se refere a esse artigo como um ensaio sobre o masoquismo. Para ele, a perversão na infância pode ser a base para a construção de uma perversão posterior que pode ser interrompida e permanecer no fundo de um desenvolvimento sexual normal. A fantasia de espancamento e outras fixações perversas análogas são resíduos do complexo de Édipo, cicatrizes deixadas por esse processo. O professor Marco Antônio Coutinho Jorge, ele detecta no cerne desse texto de Freud uma articulação, uma possibilidade de articulação entre amor e o gozo, que é inerente a toda a fantasia do desejo, representando a estrutura interna da fantasia. A fantasia de completude amorosa na neurose, afinal, todo neurótico busca exatamente o quê? A complementaridade amorosa. Né? Não é à toa que o Fábio Júnior já está no seu 10º casamento, até hoje em busca da metade da laranja. Né? 2 amantes, 2 irmãos. E aí um monte de mulher sonhando com isso até hoje. Porque essa, de verdade, é o desejo do neurótico. Encontrar a complementaridade do amor. Né? Encontrar o outro que me preenche. O outro que eu digo, finalmente encontrei minha alma gêmea.
Finalmente encontrei a metade da laranja. Até então só estava achando o bagaço da laranja. Encontrei a metade da laranja, né? E, por outro lado, você tem a fantasia de completude, de gozo na perversão. Então, a fantasia de completude amorosa na neurose e a fantasia de completude de gozo na perversão. Porque, afinal, encontrei alguém que pede para apanhar. Olha aí o perverso gozando, Cândida. Encontrei alguém que pede, me bata, por favor, me bata. Eu quero que você me bata. E que provoca, né? Eu acho até que você nem me ama mais, porque você parou de me bater. Olha a frase. Que coisa louca, né? Para Freud, mais tarde, quando a criança é maior, a leitura... Olha que coisa gostosa, Mônica. O que vai substituir para Freud as fantasias de espancamento? A leitura. Gente, imagina Freud vivo no momento em que lança esse livro, a trilogia, né, do 50 Tons de Cinza. Olha a leitura substituindo o espancamento. A maioria dos leitores eram mulheres. E no Brasil, a maioria dessas mulheres cristãs. Ou seja, com uma sexualidade pautada por tabus, né? Sem tanta liberdade assim. E aí Freud diz assim, ó, quando a criança cresce, substitui o espancamento pela leitura. Os conteúdos dos livros trazem um novo estímulo às fantasias de espancamento. Ora, não seria esse um dos motivos de sucesso exatamente de 50 Tons de Cinza? As mulheres de hoje, o livro substituindo nas mulheres adultas o mesmo papel que um dia teve a fantasia para as crianças, atração e amor pelo dominador, erotização da dor, desejo pela surra. A substituição, né, de um pelo outro. A sexualidade em nosso tempo tem certa coloração perversa e tem na atração pelo fetiche um ingrediente saboroso, como comprova, inclusive, o sucesso do sex shop. Hoje as mulheres se permitem ao exercício da sua sexualidade e fantasia de forma mais livre, mais aberta, em alguns casos até banalizada. Para alguns, o sexo casual, sem compromisso, oferece mais interesse que as tradicionais relações entre homens e mulheres, como namoro e casamento. O que não deixa de ser uma ilusão de estar no controle da relação, da vida. Já não são mais as mulheres abandonadas e enfraquecidas pelo amor. E o homem romântico é tratado por elas como chiclete que não sai do pé. Esses dias eu conversando com uma analisante, ela reclamando a beça do rapaz com que ela está, eu falei assim, garota, você quer porque ele não liga, porque ela falou assim para mim, poxa, eu ponho umas roupas assim, de matar para ir para academia, ele nem liga. Eu falo, tô indo para academia, ele fala, tá, pode ir. E tá lá lendo o livro. E eu falo assim, cara, que homem é esse que me deixa a mulher sair com essa roupa e não diz nada? Eu falei, mas criatura, o que é que você quer? Você quer um homem que pega na tua bunda ou um homem que pega no teu pé? Ela, eu quero os dois. Eu quero os dois, o que pega na minha bunda e o que pega no meu pé. Aí eu fico me perguntando, caramba, o que aconteceu? Né? Lá atrás as mulheres estavam brigando para ter um homem que não pegasse no pé delas. Um homem que não fosse aquele homem grudento, homem chiclete. E agora as mulheres estão querendo esse homem de volta. E aí eu me lembro de uma feminista que ela diz assim, as mulheres primeiro disseram aos homens que não queria que eles fossem como eles eram. E aí os homens deixaram de ser o que eles eram para se tornar o que elas queriam. E agora elas viram para eles e dizem, olha, nós não queremos isso, agora eu quero que vocês voltem a ser o que vocês eram. E aí ela diz assim, e os homens entraram em crise. E os homens entraram em crise. E é o que tem? Uma masculinidade em crise. E é muito interessante, né? Inclusive, eu falei sobre isso no nosso livro, que eu tive o prazer de lançar. A Cláudia está aqui junto comigo. Eu organizei o livro Seja Homem, Reconstruções de uma Masculinidade em Crise, com vários outros autores, entre eles a Cláudia, que está aqui comigo, onde a gente está tocando exatamente nesses assuntos, né? Uma masculinidade que está em crise devido a um feminino que também se modificou. E a mulher, ao se modificar, coloca esse homem em crise porque ele não pode ser mais aquilo que era
mas também não pode ser aquilo que ela deseja. E aí, eu vou ser o quê? O que cabe para mim nessa matemática aí? Né? Então, ela não quer esse homem chiclete, mas tem outras que preferem a exposição na internet ou as relações virtuais. Eu tenho também algumas analisantes que elas falam disso, né? A melhor coisa que aconteceu foi o Tinder, que eu me relaciono com todo mundo e não faço sexo com ninguém. Eu falei, que coisa legal, que coisa interessante. Eu me lembro até uma, Isabel, que ela disse assim para mim, o Freud diz assim, eu posso transar com todo mundo? Você pode transar com quem você quiser, desde que não foda com ninguém. Eu falei, muito interessante esse pensamento. Né? E ela falava isso, olha, a rede social foi uma coisa bacana, que eu, de vez em quando, eu me permito um nude aqui, a um sexo virtual, mas sem risco de pegar uma doença, de ficar grávida, disso ou daquilo. Eu falei, são as liberdades da atualidade, né? A exposição na internet, as relações virtuais, né? E ainda vemos aquelas que, almejando ou não uma vida profissional independente, deseja também um companheiro, um lar e filhos. E acho que esse é o grande avanço do movimento feminista, né? A questão do empoderamento feminino, da mulher ser o que ela quiser ser, desejar ser o que quiser desejar, inclusive dona de casa. Né? Então, se antes era o único papel que cabia à mulher, hoje a mulher pode escolher qualquer papel, inclusive esse, de ser mãe, dona de casa, né? E está ali. Então, mas todas elas querem ser gostosas, poderosas e destruidoras de homens. Não interessa se é a que está na internet, se é a que tem relacionado aberto, ou se é a mãe de filhos, esposa, dona de casa. Todas elas querem ser poderosas, como diz a música do funk, poderosa, glamourosa e rainha do funk. Todas elas querem ser isso, né? E algumas vezes destruidora de homens. Não seria essa uma forma de dominação sádica? Eu perguntei à minha analisante, por que você gosta tanto de estar no Tinder? Ela, eu adoro ver eles falando um monte de mentira para mim. Todos eles me desejando, todos eles dizendo, você é linda, você é isso, você é aquilo. Eu sei que é mentira, mas eu adoro isso. E tá lá, né? Bendito seja o Tinder. E ela falou, eu faço isso sem sair de casa. Quando eu me estresso, eu vou lá e desligo. Pronto, quero mais falar com ninguém. Aí quando eu ligo, já estou com 4K, 5K, 6K. Cada consulta ela está com 1K a mais. Essa semana ela falou comigo, já estou com 6K. Eu falei, rapaz, mas muito homem, tu não enjoa, não? Eu não, eu quero mais K. Não tem aí um certo sadismo, gente? Você não tem aí uma forma de dominação sádica? Não basta, eu não quero ter um homem aos meus pés, eu quero ter milhares aos meus pés. Você tem uma dominação sádica aí, né? E aí a gente está falando de quê, Mônica? A gente está falando agora de Christian Grey, de peito e saia. Agora a gente não está mais falando de um Christian Grey homem, a gente está falando de Christian Grey mulheres. Christian Grey, né? De saias e peito. Né? E é muito comum, eu ouço hoje os homens falando isso, que tá difícil achar uma mulher. Eu tenho escutado isso, tá difícil achar uma mulher que quer ser esposa, né? Tá difícil achar uma mulher que tá ali docilizada, quietinha. Rapaz, a mulherada hoje em dia já chega dando tiro. Se o homem for para o baile e demorar muito a cantar, a mulher pega pela mão e fala, vamos embora. Eu tenho pacientes hoje que elas fazem isso, elas vão para baile, elas pagam um motel, elas controlam a coisa toda. Se o homem não tem dinheiro, não tem problema. Quem paga o motel sou eu, pago. E por aí vai. Então, a gente encontra que está difícil encontrar mulher para namorar e casar. Está difícil encontrar mulher para namorar e casar. Nesse contexto, podemos dizer que, em alguns casos, o amor tem sido prova de fraqueza, né? Quase como o foi outrora para as mulheres guerrilheiras, para algumas feministas. O amor como prova de fraqueza. Eu me lembro que a própria Simone de Beauvoir foi criticada por ser amante de Jean-Paul Sartre, né? Não era, afinal de contas, ela não era feminista, como se ser feminista fosse um impeditivo para o amor. Então, acaba o amor sendo visto como fraqueza. E hoje você tem isso dentro da questão
das relações, né? Eu tenho uma paciente que ela diz isso, quando eu começo a me apegar, eu termino. Ou seja, não é o Christian Grey de novo? Olha aí a asepsia. Quando eu começo a pegar, eu termino. Ou seja, não pode ter afeto, é só sexo. Não tem afeto, é só sexo. É isso que eu quero, só sexo. Não pode ter afeto nenhum. Então, as correntes do amor, trocadas por corrente na cama, usadas por mulheres para submeter os homens. As revistas femininas cada vez mais trazem receitas e regras, né, para a conquista e submissão do companheiro sexual. Eu sou assinante da revista Marie Claire. Quando chega a Marie Claire lá em casa, não é da minha esposa, é do Jairo. Né? Eu sou assinante já há alguns anos dessa revista. E é interessante ver, eu venho acompanhando como ela vem se modificando. Se alguns anos atrás a Marie Claire falava sobre receita para o casamento saudável, eu tenho algumas revistas Marie Claire antigas que falam como manter o seu casamento, como levar o seu homem, manter a fidelidade do seu homem, né? Trazer receitas, né? Conquistar o homem pela boca, pelo estômago, essa coisa toda. Hoje é diferente. Né? Hoje é a total submissão do companheiro sexual. Como levar ele à loucura, como fazer ele nunca mais esquecer você, como fazer o seu homem não querer nenhuma outra mulher. Quer dizer, a Marie Claire hoje, essas revistas femininas hoje, elas falam desse lugar, dessa mulher dominadora. Então, tudo isso é muito contraditório, pois apesar de o sexo andar meio banalizado, um livro como esse Romance Picante, com forte dose de erotismo sadomasoquista, faz um grande sucesso exatamente entre essas mulheres que querem ser dominadoras. Faria sentido a parte da relação sádica se o livro não fosse, no final das contas, uma grande água com açúcar com um final feliz. Dominador e submissa numa linda relação de amor, com direito, inclusive, a casamento e filhos. Uma espécie aí de um filme da Disney, né? São muitas as razões de sucesso de vendas. E a gente aqui não está para esgotar essas razões. Mas eu queria trazer algumas falas. Nossa, já são 11 horas, eu nem vi. Eu queria trazer só algumas falazinhas aqui do livro para a gente ver como é que essa coisa passa, às vezes, despercebido. Algumas dessas falas a gente não percebe. Como, por exemplo, eu separei algumas falinhas aqui do livro, que, assim, apesar do livro trazer um teor erótico voltado para as mulheres, é importante na medida que rompe um tabu que o tema sexual ainda pode representar para o público feminino, mas não trata do sexo de maneira convencional, mas o faz a partir de uma perspectiva feminina na qual a mulher pode se permitir a busca pelo seu prazer. Aí o livro tem um grande avanço. O problema é que, apesar desses avanços, ainda se percebe, e aí uma leitura mais atenta, a grande maioria não percebe isso, porque fica preso só na porradinha do Christian Grey, mas uma leitura mais atenta percebe, né, que, apesar desses avanços, ainda há um forte apelo ao discurso tradicional. Visto que, dentre as preferências sexuais pouco convencionais de seu Grey, está o estabelecimento de um contrato, no qual ele deseja ser o dominador e a Anastácia seja sua submissa. E não o contrário, a mulher como dominadora e o homem como submisso. Assim, o que parecia apresentar um tratamento diferenciado de como deveriam ser os papéis sexuais de um casal, evoca uma construção tradicional e machista, camuflada como preferência sexual distinta, em que a mulher deveria obedecer ao amo para não ser punida. Gente, qual foi a diferença que trouxe aqui? Qual foi a novidade? Nenhuma. Nenhuma. Né? Percebemos que os itens, por exemplo, as palavras, eu sublinhei algumas palavras no contrato, né? Submissa, obedecerá, imediatamente, sem hesitação, reserva e presteza. São as palavras que estão no contrato. Né? Principalmente sendo ela respeitosa e recatada. Olha aí. Respeitosa, a bela e recatada do lar, né? Principalmente sendo ela respeitosa e recatada.
Predicado estes que contribuem para contribuir nesse discurso a postura de subordinação de Anastásia, construindo nesse discurso não apenas a noção de subordinação feminina, mas também a de que a mulher não possui papel social de relevância, evocando os modelos da sociedade patriarcal e tradicionalista. Logo, a representação feminina construída diz respeito a uma mulher obediente aos gostos do homem, quer esse homem seja o pai, o marido ou o namorado. A Isabela levantou a mão. Gente, não levanta a mão, não. Abre o vídeo e fala. Oi, Jairo. Boa noite. Fala, eu ia falar lá atrás que quando eu comecei a ler 50 Tons, eu só li o primeiro, não consegui ler o restante, até porque eu já sabia qual seria o final. Né? Eu sou formada em letras. Para mim, ele é um romance romântico, com alguns toques eróticos, e as pessoas colocaram como um romance erótico. Mas ele é um romance romântico, com a mesma estrutura dos romances românticos, com uma estrutura semelhante àquelas que tinham em banca de jornal. Sabrina, Juliana, né? Era isso que eu me lembrava. Os romances históricos. Aqueles romances de banca. Foi isso que eu vi em 50 Tons. As nossas mães, por exemplo, a minha mãe e minha avó, devoravam. Sabrina, eu me lembro que minha mãe chegou uma época que ela nem comprava mais de tanto Sabrina que tinha lá em casa. E aí ela trocava, se eu não me engano, acho que era 2 por 1. Você ia na banca de jornal e trocava aquilo 2 por 1. Era uma febre. Era uma febre. Ainda tá? Ainda tem muita gente que lê. Basta isso, né? Nas bancas de jornais você vai ver que ainda se os 50 Tons ainda faz sucesso, por que a Sabrina e a Juliana não faria? Não vai fazer, né? E é interessante você observar exatamente o que você está trazendo, né? Outra coisa, Isabela, que passou despercebida é que você tem ali um caso de violência doméstica. Quando a Anastásia é castigado por Christian, né? Logo na página 246 do primeiro livro, ele diz assim: ele põe a mão na minha bunda nua, acariciando-me delicadamente, fazendo movimentos circulares com a palma da mão. De repente, retira a mão e me bate com força. Ai! Arregalo os olhos, reagindo à dor e tento me levantar, mas ele põe a mão entre as minhas escápulas, forçando-me para baixo. Torna a acariciar o local onde me bateu e sua respiração muda, está raivosa, ruidosa, mais forte. Ele me bate de novo, depressa e sem interrupção. Puta merda, isso dói. Não emito um som, o rosto contraído para aguentar a dor. Tento me contorcer para me esquivar das palmadas, estimulado pela descarga de adrenalina que me percorre o corpo. Aí depois, na página 254, 255, assim, e depois, hoje à noite, ele me bateu mesmo. Nunca ninguém me bateu na minha vida. Onde é que fui me meter? Muito devagarinho, as lágrimas interrompidas pela chegada da Kate começam a escorrer pelo meu rosto e a entrar pelos ouvidos. Apaixonei-me por alguém tão fechado emocionalmente que só vou me machucar. No fundo, eu sei disso. Gente, isso não é um relato. Vocês que têm experiência, isso não é relato de uma mulher que vive uma violência doméstica? É uma relação abusiva, né? Apaixonado pelo algoz? Exatamente. Mas aí, quando existe um contrato no livro, as pessoas entendem que ela está aceitando isso. Ô Isabela, né? E não é um casamento um contrato? Exato, assim como Helena fez um contrato, né? Lá em José de Alencar em Senhora. Exatamente. Né? Lá em José de Alencar, a Helena faz esse mesmo contrato. E não é todos os contratos que as mulheres fazem ao se casar? Não é? Pois não é. A certidão de casamento não é um contrato? Né? Até a década de 40, o homem ainda tinha o direito, inclusive, de bater na sua mulher por uma questão de honra. A gente está falando de uma coisa recente no Brasil, gente. Até 1940, o homem podia bater na mulher por uma questão de honra. O Código Penal permitia até ele matar se fosse uma questão de honra. Não é isso? Matar por uma questão de honra. Né? Me traiu, eu mato. Foi pela minha honra. E a gente está falando 200 anos atrás, não. Eu estou falando 1940. Eu estou falando de uma coisa que ainda é muito recente na história do Brasil. E talvez por isso é que o livro tenha, de fato, feito tanto sucesso. Porque isso ainda está na nossa história, né?
Se a gente for levar em consideração o que Lacan vai chamar de transgeracionalidade, isso ainda está na nossa geração. Isso ainda está dentro do nosso... Né? Essa violência ainda está. Então, olha, me bate com força, me bate de novo, depressa e sem interrupção. O episódio narrado pode ser classificado como um caso de violência doméstica, como tantos que ocorrem nos lares brasileiros. Nos remete a um modelo mental de uma ação negativa que é gerada a partir da agressão física sofrida por ela. Além disso, o verbo bater e os adjuntos adverbiais empregados nesses trechos destacados corrobora para construir nesse discurso a ideia de desconforto vencido pela personagem, que é castigada e não está à vontade com essa situação. Percebemos também que a postura assumida pela jovem em aceitar a punição física do seu torturador é quando ela diz assim, não emito um som. Ou seja, aquilo que ele quer eu também não darei. Eu não vou gritar. Eu vou apanhar em silêncio, resignada. Sabe? Eu vou apanhar e vou para a igreja. Eu vou orar por ele. Eu vou fazer uma reza, vou acender uma vela, sei lá. Tu gosta também, né? O divino, alguém vai mudar esse homem e ele vai deixar de ser esse cara e vai ser esse Deus aqui maravilhoso. Jairo. É isso que o livro traz, ô Isabelle? O cristianismo se torna um marido? E ela transforma o Christian. Eu já sabia que ao longo da história ele tem um problema afetivo, de trauma infantil, sem ter lido os outros dois, e que ela transformaria, porque dentro do romance romântico, o amor transforma tudo. Agora você trouxe uma coisa que eu queria trabalhar. A ideia do romantismo é da mulher como centro de recuperação do homem. Exatamente, reabilitação. Entendeu? É o papel da mulher consertar o homem. Porque ela luta pela relação, ela faz tudo pela relação. É esse discurso. É por isso, Isabela, que eu falei assim, cara, porque começa a fazer sentido porque que o público feminino no Brasil que mais consumiu é o público religioso. Porque todos os elementos estão presentes, sabe? Esse homem carrasco, esse homem perverso, mas que também é o pai do meu filho, da minha filha, mas que também é um marido bom, porque assim, ele me bate, mas ele é um bom pai. Gente, que eu escuto isso no consultório, né? Ele me faz sofrer demais, mas olha, ele é tão bom como o pai dos meus filhos. Eu falo, amiga, mas olha só, parentalidade e sexualidade são coisas totalmente diferentes. Ele pode continuar sendo pai de seus filhos, assim, de boa. Mas isso não quer dizer que ele tem que continuar sendo seu marido, não. São coisas, assim, bem diferentes, mas as mulheres trazem essa narrativa. Ah, ele é um bom pai, ele paga, ele mantém a casa. Né? Então, o que é levar uma porradinha ou outra? De vez em quando. E aí eu escuto uma diz assim, não, eu até provoquei. Eu botei aquela roupa que ele não gosta. Eu falei, caramba. Eu até provoquei. Olha, eu confesso que dessa vez a porrada foi merecida. Eu provoquei. Eu botei aquela roupa que ele não gosta, e aí quando ele viu, olha que coisa. Tu escuta isso, Cândida, no consultório? É um prazer velado, né? Exatamente. Não é o que Freud fala no espancamento da criança? Né? É o prazer velado. Você falou tudo. Então, esse homem que está na escuridão, mas que se eu amá-lo com tanta força, com tanta vontade, o amor transforma, o amor liberta, e eu vou trazer ele para a luz. E aí o livro traz para mim aquilo que é o pior momento do livro. A ideia da mulher como aquela que tem o papel de consertar o homem. E, Jairo, o primeiro livro é cinza, o último é liberdade. Sim. Que agora está todo mundo curado. A neurótica encontrou o perverso e o perverso encontrou a neurótica. Estão curados. Estão curados, né? Anastácia supostamente corresponde a um exemplo de mulher independente, supostamente. E a outra coisa também que é forte no livro, como o fato dela ter concluído o curso superior, dirigir seu próprio carro, estudar e morar em uma cidade diferente. Mas olha só, o carro dela é um Fusquinha, a casa dela é simplória, o que diz o seguinte, a mulher pode até ser financeiramente relativamente estável, mas ela sempre vai depender de um homem para uma estabilidade financeira.
mais resoluta, mais palpável, né? Ou seja, as conquistas dela se tornam ofuscadas considerando o universo do Christian Grey. Então, a independência da personagem é desvalorizada, sendo tais aspectos apenas mencionados, mas ficam aí em segundo plano. Ainda é comum no Brasil os homens relatarem sobre os ganhos financeiros das mulheres como um dinheiro para a mulher gastar no seu cabeleireiro. Sabe? Quem paga as contas de casa sou eu. Ela trabalha, mas para comprar as coisas lá para os filhos dela, para gastar com cabeleireiro. Então, assim, a mulher colocada ainda nesse lugar de menos-valia, né? Nesse lugar de subalternagem. E o livro, gente, o livro é estadunidense. O livro é estadunidense. É o livro da Disney, do conservadorismo. É o livro, né, do país que elegeu Trump. Então, assim, você não tem como esperar uma outra coisa que não seja isso, né? Comparar com Gustave Flaubert lá na França é querer demais, né, desse tipo de literatura. Mas o que chama a atenção é como isso foi devorado no Brasil. Né? E devorado a ponto de colocá-lo na estante dos clássicos. Você entrava dentro das livrarias, 50 Tons de Cinza estava entre os clássicos. Né? Gente, eu entrei numa livraria em Campo Grande, desculpa. Foi em Campo Grande mesmo. Eu entrei numa livraria no Campo Grande, que a livraria nem existe mais, infelizmente. A pandemia fechou muitas livrarias. E 50 Tons de Cinza estava do lado do livro da Clarice Spíncula, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso não. Eu falei, Camila, olha, isso aqui está no lugar errado, hein? Ela, não, isso aí é estante feminista. Eu falei, mas esse livro aqui não é feminista, filho. Isso aqui é um romance. Isso aqui devia estar lá do outro lado, ali, lá na frente das brochuras, de uma coisa. Agora botar 50 Tons de Cinza do lado da Clarice Spíncula, Mulheres que Correm com os Lobos, isso aqui é de uma heresia que não tem tamanho. Isso aqui na Idade Média ia parar na Inquisição, filho. A gente ia querer botar na fogueira quem fez esse pecado aqui. E a menina ria pra caramba, que a garota lá, a minha amiga, ela ria, não, mas as mulheres procuram. Eu falei, não, elas podem até procurar, mas não coloque esse livro assim na mesma instante. Isso é um pecado, isso é inadmissível. Mas ela encontrou esse lugar dos clássicos. Esse lugar em que as mulheradas já entravam já para comprar esse livro. Olha, foi um prazer imenso estar com vocês. Falem mais. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Abre e fala. A gente já está indo para o final. Então, eu adorei muito. Quero agradecer a oportunidade. Né? Já estou na ótimas expectativas para os próximos. Que coisa boa. Foi um prazer conhecer todos. O prazer foi todo meu, gente. Só agradecer. Foi ótimo, maravilhoso. Também sou de letras. Amei. Que coisa boa. Também só gostaria de agradecer. Bom demais. Aguardando o próximo encontro. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marinalva. Boa noite. No nosso próximo encontro, entrem cedinho, para a gente ter bastante tempo para a gente dialogar. Tá certo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Gostei muito. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse lugar da mulher. Boa noite a todos. Tchau. Esse lugar da mulher. O lugar da mulher Boa onde ela noite, quiser. gente. Né?